Olá, querido aluno, querida aluna, seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia na disciplina de Plantação e Crescimento de Igrejas do curso de Teologia, onde nós estamos aqui estudando sobre a forma, o processo, o fundamento, a fundamentação bíblica e a razão por que devemos plantar igrejas, né? Então eu quero destacar que nós já vimos até aqui muitas coisas importantes, relevantes que apontam para esse importante ministério da igreja cristã, que é o de estabelecer novas igrejas. Não é simplesmente plantar igrejas por plantar, mas é plantar igrejas intencionalmente com o propósito de expandir o reino de Deus, de alcançar comunidades, alcançar cidades para a glória do Senhor, para que pessoas possam conhecer a Cristo, né? Se há uma igreja próxima àquela comunidade, inserida no contexto de uma comunidade, mais fácil será alcançar as pessoas daquela comunidade, especialmente se essa igreja estiver ali contextualizada à cultura daquele lugar, né, se relacionando com aquelas pessoas. E quando eu digo igreja, eu estou dizendo o plantador da igreja, o pastor, os membros dessa igreja, a liderança dessa igreja. Todas essas pessoas são personagens que constituem a igreja. E a igreja, como uma instituição local, ela precisa estar inserida nesse contexto, né? Nós vimos que o Senhor Jesus nos comissionou com o ministério principal de fazer discípulos de Jesus e ensiná-los. E isso acontece de uma maneira muito mais efetiva dentro do contexto de uma igreja local estabelecida. Uma igreja saudável, uma igreja que vive essa intencionalidade. Nós vimos na aula passada sobre o perfil deste obreiro, o perfil deste plantador de igreja, de uma maneira mais objetiva, né? Nós temos ali na carta de Paulo a Timóteo as instruções acerca do perfil do pastor, do perfil do diácono, ali em Tito também. No entanto, nós, além daquelas qualidades, aquelas qualidades também devem ser aplicadas à pessoa do plantador de igrejas, porque ele será um pastor, ele será um missionário, ele será um evangelista, ele será ali um autóctone, né, alguém da terra, um missionário da terra. Mas independente do ofício que ele ocupe, do título que ele tenha, ele será um obreiro. E esse obreiro precisa ter essas características, né? Ele precisa ter essas qualidades. Mas nós demos aqui atenção especialmente a qualidades que um plantador de igreja deve ter. Acerca do seu caráter, do seu chamado, nós aprofundamos nessas duas qualidades, mas vimos outras, né? A maturidade espiritual. Então esse perfil é importante que você, querido aluno e querida aluna, possa aplicar primeiramente a você. Identificar como é que está o seu perfil, se você está qualificado, né, para o ministério segundo esses critérios. Talvez você já seja alguém que esteja trabalhando na plantação de uma igreja, na revitalização de uma igreja, ou liderando uma pequena igreja, uma pequena congregação. É importante nós fazermos uma autocrítica, uma autoavaliação de como é que está a nossa vida, à luz das Escrituras, né, passando a nossa vida pelos crivos desses critérios que estabelece o perfil de um plantador de igreja, que são perfeitamente aplicáveis à vida de qualquer cristão, em especial daqueles que querem e se propõem a investir a sua vida no ministério, o ministério da palavra do Senhor. E hoje nós vamos avançar um pouco nisso, falando mais sobre o processo. Como é que se dá o processo de plantação de igreja? Como é que é o processo, as etapas, se nós podemos, se é possível estabelecermos passos, etapas, ou pelo menos não necessariamente estabelecermos um processo que aconteça
com um passo após o outro, né? Mas quais são as ações ou as estratégias possíveis ou principais para te auxiliar no processo de plantação de igrejas. Então observe o seguinte, esse processo não é um processo no sentido de uma etapa, de um cronograma, mas é um processo no sentido de etapas ou de ações, de estratégias que você realizará, e muitas delas vão se confundir no tempo cronológico, vão acontecer ao mesmo tempo ou durante todo o processo de plantação de igreja e de vida dessa nova igreja, porque são ações, são etapas e estratégias essenciais que todos os exemplos de plantação de igrejas bem-sucedidas e de pesquisas que levantaram informações acerca dos processos pelos quais igrejas que plantam outras igrejas passam, cumprem, observam, apontam na direção dessas principais estratégias aqui para nos auxiliar no processo de plantação de uma nova igreja. E importante dizer que isso aqui não é um rol que esgota as possibilidades, é apenas uma direção, né? Nossa aula aqui, ela quer dar a você pelo menos os fundamentos, as noções básicas, a essência de como a coisa deve funcionar. No entanto, você vai ter como um obreiro nas mãos e dependência do Espírito Santo, você terá criatividade para poder desenvolver o ministério de uma maneira efetiva. Então a criatividade do obreiro que vai fazer muita diferença. Além desse rol que eu vou aqui citar, que nós vamos aqui trabalhar, você vai encontrar outras possibilidades, sendo possibilidades lícitas, possibilidades que não ferem princípios da palavra de Deus, que não ferem a nossa doutrina, né, aquilo que cremos à luz da Bíblia, são perfeitamente possíveis. Então, quanto mais criativo você for para alcançar aquela comunidade, aquele grupo de pessoas que você deseja alcançar, mais eficiente, mais efetivo você será no processo de plantação da igreja que você está trabalhando. Então, a criatividade do obreiro é algo essencial, tá certo? Então, primeiro, aqui não esgota as possibilidades, tá? Mas aqui nós vamos ver algumas das principais ações, estratégias que podem aí ser aplicáveis em qualquer lugar, em qualquer contexto, em qualquer comunidade, tá certo? Então, no que diz respeito ao processo de plantação de igreja, a primeira etapa, ou primeiro passo essencial é a oração. E aqui eu coloco oração e fé, porque nesse tópico nós vamos aqui trabalhar dois aspectos importantes, dois aspectos que são fundamentais para que nós possamos ter uma eficiência no processo de plantação de igrejas. E nesse processo nós temos aí então a oração. Tudo começa com a oração. O primeiro passo a ser dado é a oração. É orar antes de tudo, orar durante o processo e orar depois do processo, né? Porque o Senhor Jesus nos dá o exemplo. Em Lucas capítulo 6, Jesus vai escolher os seus discípulos e ele próprio, com toda a ciência, conhecimento, capacidade que ele detinha como Deus, o Verbo encarnado, ele passa a noite em oração antes de uma grande decisão que ele precisava tomar, escolher os 12. Então diz lá o texto que numa daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Então observe que Jesus passou a noite em oração. Tudo começa com oração, meus queridos. É impossível plantar uma igreja, revitalizar uma igreja, e até diria que
pastorear uma igreja sem a oração. Por várias vezes nós vemos o Senhor Jesus se retirando para tempo de oração, antes de iniciar alguma nova etapa do seu ministério, de tomar alguma decisão importante. Jesus tem momentos como esse aqui de Lucas. Ele se retira para um tempo de oração. E muitas vezes nós oramos pelos nossos próprios interesses, nós oramos por assuntos relacionados à nossa família, oramos pela saúde, pelas finanças, oramos intercedendo pelos outros, mas o plantador de igreja, ele deve orar compassivamente pelas pessoas perdidas da comunidade. Lembre que nós falamos que o plantador vai desenvolver relacionamento com a sua comunidade, e ele vai orar por essas pessoas com quem tem se relacionado, ele vai orar pela liderança daquela comunidade, ele vai orar pelas famílias daquele lugar, demonstrando assim verdadeiramente o amor, sentindo compaixão por aquelas pessoas e pela realidade daquele contexto. Em Mateus 9:36, vemos uma característica muito importante de Jesus, e que nós precisamos ter. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Quando um obreiro chega a uma comunidade, seja um bairro da sua cidade, seja a uma cidade, e ele começa a se contextualizar, a viver a vida daquela comunidade, ele vai sentir esse mesmo sentimento que Jesus teve. Ele vai sentir compaixão pelas pessoas, porque as pessoas vão estar ali perdidas, desamparadas, aflitas, como que ovelhas sem pastor, como Jesus diz, né? Eles vão estar perdidas sem referência. E o nosso desejo vai ser sempre que aquelas pessoas encontrem esperança em Cristo Jesus, que aquelas pessoas possam viver o que nós vivemos. Então, a oração por essas pessoas vai demonstrar também o nosso amor, a nossa compaixão por elas. O apóstolo Paulo, ele nos dá o exemplo também da oração no seu processo de plantação de igrejas. O apóstolo Paulo, queridos, ele orava buscando oportunidades. Ele orava pedindo que Deus desse discernimento de novos campos, de lugares, né, onde ele deveria ir. Orar pedindo que Deus mostrasse pessoas, comunidades, pessoas que poderiam ali ouvir a palavra do Senhor. Ele orava pelas igrejas plantadas, pelos líderes estabelecidos, formados, especialmente por aquelas pessoas, os gentios e judeus ainda sem Cristo. E esse é um exemplo para nós de como deve estar o foco da nossa oração. Paulo orava insistentemente, ele escrevia suas orações, ele pedia orações às igrejas a quem ele escrevia, ele ensinava, incentivava as pessoas e a igreja a orar sem cessar. Nós vemos aí uma série de textos na Bíblia nos apontando isso. E o pastor David Earley, ele vai dar um exemplo lá no seu livro, está na nossa referência bibliográfica aí. Ele dá um exemplo, o seu próprio exemplo, dizendo: quando fui chamado para plantar uma igreja, comecei a orar fervorosamente por 3 coisas: a cidade correta para irmos, a equipe correta para ir conosco e a hora certa para plantar a igreja. Então veja, querido, que a nossa primeira estratégia é a oração. E não é porque é uma estratégia, ou não é simplesmente algo mecânico, mas é porque é o nosso relacionamento com Deus. Ele é o nosso líder, Ele é o nosso Senhor, é a igreja dele que nós vamos plantar. Então nós temos que pedir a direção dele. Que cidade, que bairro, que comunidade o Senhor quer que eu vá, ou que plante essa igreja? Quem é que serão as pessoas que o Senhor quer que me auxiliem, que eu envie, que esteja nesse processo?
E qual é o momento? É um foco que nós precisamos ter, orar, como o exemplo do pastor Dave, nesse mesmo aspecto, nessa mesma direção, pedindo a direção do nosso Deus, certo? Então a oração deve estar firmada em uma fé não vacilante. Então eu oro, veja que esse tópico nós estamos falando da oração e fé. Então a oração é importante e a oração deve estar firmada em uma fé não vacilante, crendo que Deus vai direcionar, crendo que Deus vai nos dar a direção. O pastor Dave, ele nos fala sobre a promessa de Jesus em Mateus capítulo 16, o verso 18, onde Jesus declarou algo muito importante e que deve fortalecer a nossa fé. Ele diz lá o quê? Eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Edificarei a minha igreja e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então aqui nós temos duas coisas até aqui. Primeiro, que Jesus nos ensinou que devemos orar pelos projetos, pelas nossas vidas, pelos povos, pelas cidades. Mas aqui nós vemos Jesus também nos falando que nós precisamos crer, precisamos confiar, depender dele, né? Porque essa declaração de Jesus, ela nos apontam duas promessas ou garantias fundamentais, essenciais. A primeira delas, que Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Então Jesus está aqui nos assegurando que não ele, né, que ele e não o apóstolo Pedro ou qualquer outra pessoa do grupo é a nossa instância de segurança, de garantia, de proteção e de vitória. Então Jesus está dizendo que ele e não Pedro ou qualquer outra pessoa é, em última instância, aquele que planta e faz a igreja crescer. É ele quem vai estabelecer a sua igreja. Ele diz: estabelecerei a minha igreja. É ele quem dará o crescimento à igreja. Jesus Cristo, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ele é quem será o Senhor da igreja. Então, ele será sempre vitorioso. E quem edifica a sua igreja, quem trabalha no processo de plantação da igreja de Cristo, pode ter a certeza de que a igreja será vitoriosa. Se seguir o caminho e a direção que o Senhor tem nos mostrado aqui pelo estudo que nós temos feito, será vitorioso, porque Jesus diz: eu edificarei a minha igreja. Então eu vou plantar uma igreja, eu vou na dependência de Jesus. Ele vai estar ali à frente, né, como Senhor da igreja. Eu preciso estar na dependência dele. E um segundo aspecto, uma segunda promessa é que as portas do Hades não poderão vencê-la. Então isso significa que a igreja é uma força indestrutível. Satanás e todos os demônios não podem triunfar sobre ela, independente das oposições, das adversidades à frente. A igreja que Jesus edifica será vitoriosa. A igreja que é plantada pela vontade de Jesus será vitoriosa no nome de Jesus. Amém? Então creia nisso. Por isso nós precisamos orar, buscando a direção e na dependência do Senhor. E segundo, crer que o Senhor, que é o Senhor da igreja, ele prevalecerá sobre os desafios que a igreja enfrentará. Seja os desafios financeiros que nós vamos passar, seja as oposições espirituais que iremos enfrentar, sejam as limitações que teremos. O Senhor Jesus proverá o necessário para a sua igreja. Creia nisso. O plantador de igreja, o obreiro, o ministro de Deus precisa crer no poder do Senhor, precisa crer que o Senhor Jesus proverá o necessário para a sua igreja. Amém? Então, além desse primeiro aspecto no processo de plantação, que é oração e fé, o plantador de igreja precisa observar uma segunda estratégia no processo, que é a escolha do seu público-alvo ou do grupo-alvo. Quem serão as pessoas que serão alcançadas ou que pretende-se trabalhar? Então, o passo seguinte no processo de plantação de igrejas é definir uma determinada área da sociedade.
uma determinada comunidade, uma cidade, um grupo étnico, um bairro daquela cidade onde você vive. Eu preciso definir qual será o meu público. Isso pressupõe, além da oração, também a direção do Espírito Santo. Também pressupõe uma boa pesquisa e mapeamento de informações, né? Levantamento de informações para que você possa ser eficiente no processo de plantação. Não é sair sem fazer um levantamento, sem entender o contexto para onde irá plantar a igreja, e de forma aleatória querer que uma igreja seja estabelecida. Não, é necessário fazer uma pesquisa de campo, né? Procurar identificar qual a origem daquelas pessoas, quais grupos étnicos predominam naquela localidade, qual é a situação social, é uma comunidade carente, de classe média, de classe alta, a localização geográfica dessa cidade, ela vai contribuir, não vai contribuir, quais as afinidades possíveis, quais as possibilidades de vínculos, quais as portas que eu posso encontrar abertas naquele lugar para me contextualizar aquele local. Então, definir o público-alvo definir esse público-alvo exige de você fazer uma pesquisa. O plantador de igreja precisa conhecer o campo onde atua mais do que qualquer outra pessoa. Você precisa conhecer aquele lugar profundamente, mais do que talvez até os governantes daquele lugar. Conhecer as carências, as limitações, né? Conhecer ali os pontos fortes daquele lugar. Isso será um ponto muito positivo na conquista de parcerias e também no conhecimento do povo que você deseja alcançar. Mas o que é preciso saber sobre essa comunidade-alvo? O que você precisa conhecer acerca daquela comunidade e daquela localidade? Você precisa fazer uma pesquisa, como já mencionamos, levantar dados demográficos, né? Faixa etária, qual a faixa etária daquele grupo? Tem mais idosos, são mais jovens, tem muita criança, né? Os aspectos sociais, educacionais. Então a pesquisa de campo será essencial. Segundo, identifique outras igrejas. Ora, é importante você identificar quais denominações, igrejas, grupos religiosos existem naquele lugar. É importante identificar onde estão as igrejas, as instituições evangélicas que pregam Jesus Cristo como único e suficiente Salvador e Senhor, e você possa crer na palavra de Deus, identificar esses grupos para que você descubra quem são aqueles que creem como você, que creem na palavra de Deus como inerrante e infalível regra de fé e prática, como você crê. Então, primeiro você identifica os grupos religiosos que creem como você, né? Que creem da mesma maneira que você. Também você precisa levantar quem são os grupos religiosos que serão oposição ao que você crê. Há seitas nessa comunidade, para que você possa também, veja que nós falamos lá no início do curso, que uma das características da igreja do Novo Testamento era que eles ensinavam a palavra, ensinavam exaustivamente as escrituras, a doutrina dos apóstolos, e eles ensinavam também de uma forma apologética, de forma a defender a sua fé. Se você vai estabelecer uma igreja em uma comunidade onde há presença de seitas, e mesmo que não haja, mas principalmente se há presença de seitas naquela comunidade, você precisa ensinar o povo a razão da fé deles, né? Por que eles devem crer daquela maneira, para que eles possam também saber defender a sua fé, argumentar contra as seitas, contra aqueles grupos religiosos que possam se levantar contra eles e querer afrontar a sua fé, tá certo? Então, você primeiro faz uma pesquisa, e nessa pesquisa você já levanta o perfil religioso desse grupo, e você identifica outras igrejas,
que poderão ser também parceiros, né? Porque no campo pioneiro de plantação de igrejas, do campo missionário, além de ser um dado importante a ser considerado, quem são as igrejas co-irmãs que vivem naquele lugar, essas igrejas poderão ser aliadas, parceiras para algumas atividades, eventos de cunho social, impactos evangelísticas e outras estratégias, né? Então, dentro do possível, é importante ter ali uma boa relação com outras denominações genuinamente evangélicas, para que você possa também ter ali apoio e apoiar aqueles. É muito comum que nós vemos no campo missionário, especialmente em missões transculturais, missões em outros países, grupos, né, como, por exemplo, missionários brasileiros de denominações diferentes, sendo aliados, um apoiando o outro, com cursos, seminários, até com recursos, né? Se apoiam mutuamente. Cada um tem o seu trabalho independente, no entanto, eles compartilham experiências, um apoia o outro, ora com o outro. Isso é importante, e na plantação de uma igreja é importante considerar também esse aspecto, tá certo? Uma outra ação importante dentro desse processo aí de plantação de igreja, dentro dessa característica do grupo, de conhecer o seu grupo-alvo, é conhecer quais as áreas de domínio de Satanás. Onde Satanás tem dominado aquela comunidade. Porque a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 8, diz que toda a natureza geme até agora, como que com dores de parto, esperando com a ardente expectativa a revelação do Filho de Deus, quando seremos resgatados de todo o sofrimento que esse mundo traz. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e que também o mundo jaz no maligno, né? Está sob o domínio do maligno. O Satanás é o príncipe desse século, o senhor desse século, e domina este mundo. O que a Bíblia está querendo dizer com tudo isso é que Satanás, ele não é por direito o senhor desse mundo. Esse mundo não pertence a ele, pertence a Cristo. No entanto, o pecado, ele rompeu a nossa comunhão com Deus e deixou então este mundo à deriva, né, no sentido de afastá-lo da presença de Deus, afastá-lo da santidade de Deus. E Satanás se apoderou, oprimindo pessoas, famílias. Então, em toda comunidade, em toda cidade, há áreas de domínio onde Satanás domina aquelas pessoas. E é importante, no levantamento, na pesquisa que o plantador de igreja fará, fazer um levantamento e um diagnóstico acerca das áreas ou das maneiras que o inimigo tem utilizado para aprisionar as pessoas naquela comunidade. E ele vai aprisionar as pessoas através de vícios, como é que é a questão da droga, que hoje está em praticamente todo lugar, a bebida alcoólica, né? E traçar estratégias para se aproximar das famílias vítimas dos vícios, das pessoas aprisionadas no vício, mas também a prostituição, há comunidades dominadas pela prostituição, pela feitiçaria, pela idolatria. Aqui a gente entra também, coloca as seitas, né? Satanás domina muitas vezes vidas e comunidades pelas seitas. O consumismo, outros pecados, e eu preciso identificar isso, a fim de orar especificamente pela libertação do povo nessas áreas, bem como trabalhar com abordagens evangelísticas, de modo que a mensagem possa alcançar a mente e o coração das pessoas que estão dominadas por essas questões. Então, identifique as áreas de domínio de Satanás, identifique onde Satanás tem dominado, atuado, o pecado tem estado presente naquela comunidade, porque isso te dará um direcionamento para orar, né? Você poderá orar de uma maneira mais estratégica, mais específica, mais objetiva, tá certo? Então, identifique as áreas de domínio de Satanás, porque isso será importante para que você possa orar
e, contextualizando-se aquele lugar, saber como lidar com essas áreas de domínio do diabo ali naquela comunidade. Um outro aspecto importante a se destacar é que na escolha do público-alvo, é que os grupos, os bairros antigos estabelecidos há muitas décadas, bairros ou até cidades muito antigas, como bairros antigos, normalmente são mais difíceis de serem alcançados, de uma igreja ser plantada naquele lugar, porque normalmente as famílias têm suas raízes profundas naquela região, a religião já está bem definida. Já quando você planta uma igreja em um novo bairro, um bairro em formação, as pessoas estão ainda deslocadas, geralmente estão mais abertas, mais receptivas para o novo, incluindo a mensagem do evangelho. As pessoas muitas vezes se mudaram para aquela comunidade há pouco tempo, não têm relacionamentos naquele lugar. As pessoas que já não tinham religião ou que estavam afastados da sua igreja procuram um novo direcionamento em relação à sua fé. Então eles estão chegando a outros lugares e passando por adaptações. Então a sugestão é que façamos essas duas coisas ao mesmo tempo: aproveitar as oportunidades dos bairros que estão surgindo e trabalhar nos bairros tradicionais da cidade, que não podem ser ignorados. Então, bairros mais antigos, nós precisamos ter um trabalho ali, mas muitas vezes, estrategicamente, é mais viável você canalizar a sua força. Se você tiver que fazer, por exemplo, uma escolha, canalize a sua força para bairros novos, porque o resultado será muito mais, com certeza, muito mais efetivo, tá certo? Isso é algo importante, né? Bairros novos têm também menos igrejas, menos denominações, menos igrejas. Por exemplo, aqui na nossa cidade nós temos duas igrejas, a primeira igreja batista, a segunda igreja batista, e temos uma congregação nossa em um bairro que não fica numa periferia, fica bem próximo à sede aqui da primeira igreja batista. Mas essa congregação, por uma questão estratégica, nós definimos, por exemplo, a mudança dela para um outro bairro. Existe um bairro que é um bairro bem popular, de casas populares, que deve estar reunindo hoje em torno de 10 mil pessoas naquela comunidade. E quando você entra na comunidade, que é composta ali por três bairros, né, desses condomínios populares, você hoje vai encontrar ali uma igreja, apenas uma igreja pequena, uma denominação. Todas as outras igrejas estão do outro lado de uma avenida e, de certa forma, mantém uma distância daquela comunidade. E a nossa estratégia aqui tem sido que essa congregação que já existe aqui, que está muito próxima a nós, ela ser transferida para lá, e nós estamos nesse processo para esse ano já iniciarmos essa igreja lá naquela comunidade, porque aquela comunidade ela tem ali cerca de 10 mil habitantes, não tem igrejas. As pessoas, na grande maioria, metade dessa população tem menos de 2 anos que mora naquela localidade. Então nós queremos ali alcançar de uma maneira mais efetiva e estratégica na cidade, porque assim nós temos a primeira igreja temos a primeira igreja batista na região central, a segunda igreja batista em um extremo da cidade, e queremos ter então uma outra igreja em um outro extremo, numa outra localidade. Então essa tem sido uma das nossas estratégias aqui, um exemplo que nós temos aqui na nossa cidade, em Lucas do Rio Verde, tá bom? Então nós vimos até aqui que duas ações importantes para plantarmos a igreja, nesse processo de plantação de igreja: oração e fé, né? Deixa eu voltar aqui: oração e fé, orar e crer que o Senhor Jesus, Senhor da igreja, ele vai conduzir e dar vitória à igreja. Segundo, escolher o grupo-alvo, fazendo o quê? Você deve fazer pesquisa de campo, identificar as igrejas, o perfil religioso daquele lugar, áreas de domínio de Satanás, como também traçar uma estratégia mais adequada para poder alcançar melhor o bairro, partindo
daquelas localidades que serão mais estrategicamente viáveis, tá certo? Nós vamos parar por aqui nessa aula de hoje, nessa aula desse momento, e na próxima aula, no próximo bloco, nós iremos continuar no processo de plantação de igreja. Qual é esse processo, né? Quais as outras etapas que nós precisamos considerar no processo de plantação de igreja, tá bem? Então nós vamos ficar por aqui. Próxima videoaula nós daremos continuidade nesse mesmo assunto, tá certo? Então, fique com Deus, até a próxima.